Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Eu quero convidar para que você abra as Escrituras Sagradas. Aqui na Epístola de Paulo, primeira Epístola aos Coríntios 3, versículo 1 a 3. Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, porque ainda sois carnais, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, e assim se vai. Vejam só, dentro desse tempo que eu estou na igreja, eu preciso falar algo. Algo precisa ser dito, não com dureza humana, mas com verdade divina. Vivemos dias em que a igreja cresceu para fora, mas encolheu por dentro. Os templos estão cheios, mas os altares estão frios. As vozes são altas, mas as vidas são rasas. Nunca tivemos tantos pregadores, mas tão pouca transformação. Nunca tivemos tantos cultos, mas tão pouca presença. Nunca tivemos tanta exposição das Escrituras, mas tão pouca santidade. Estamos diante de uma geração que aprendeu a falar de Deus, mas desaprendeu a andar com Ele. Uma geração que canta sobre a cruz, mas foge do sacrifício. Que fala de unção, mas evita o secreto. E talvez, ouça isso, meu querido, o mais assustador não seja o pecado que entrou, mas o fato de que ele já não causa mais espanto. Perdemos o temor. E quando o temor vai embora, Deus se torna apenas um conceito, não mais uma realidade viva. Hoje há movimento, mas falta vida. Há estrutura, mas falta glória. Há multidões, mas poucos transformados. E a pergunta que ecoa é esta: onde Deus está? Mas sim, onde está a igreja que está procurando Deus? Porque Deus nunca teve dificuldade em se manifestar. O problema sempre foi encontrar corações preparados para recebê-lo. Você está começando a entender onde eu quero chegar? A igreja nunca teve tanta estrutura, tanta visibilidade e tantos recursos, mas paradoxalmente nunca houve tanta superficialidade espiritual. Eu quero trazer como essa reflexão, como meu tema, muita presença, pouca transformação, o drama da igreja carnal. Templos cheios, mas corações vazios. Linguagens espirituais aparentes, mas ausência de vida no secreto. Movimento externo, mas morte interna. Os pais da igreja já alertavam, muitos estão dentro da igreja com o corpo, mas fora dela com o coração. Já dizia Agostinho, e Crisóstomo afirmava, não é o lugar que faz o cristão, mas a vida que ele vive. Por que a igreja está assim? Você já parou para perguntar por que a igreja está assim? Misturada com o mundo, briga nas convenções, culto de oração na UTI, irmãos carnais, mundanos, muito adultério, muita briga de denominações, porque os dons não atuam mais na igreja como deveriam atuar e como atuava na igreja primitiva, porque tem muita gente no tempo e poucos transformados. Por quê? Por quê? Deixa eu te dar aqui algumas razões dentro das minhas limitações. Primeiro, substituição da cruz pelo conforto. A igreja moderna trocou o evangelho da renúncia por o evangelho da conveniência. Jesus chamou para morrer, não para negociar. Nos primeiros séculos, cristãos eram identificados não pelo que diziam, mas pelo que estavam dispostos a perder. Hoje muitos não são identificados pelo que exigem ganhar. Deixe-me ser moído como trigo para me tornar pão puro para Cristo. Era Inácio de Antioquia que pregava isso. Hoje muitos querem um pão, mas não querem ser moídos. Segundo, a segunda razão por que a igreja está sem conhecimento, sem transformação. Há muita informação bíblica, mas pouca formação espiritual. A palavra entrou na mente, mas não desceu ao coração. É possível decorar versículos e ainda assim viver como se Deus não existisse. Orígenes ensinava, a escritura é um espelho. Quem a lê e não muda apenas contempla a si mesmo. Terceira razão porque a igreja está assim, a ausência de vida de oração genuína, cultos de oração vazios revelam corações ocupados com outras coisas. A igreja primitiva respirava oração. Hoje muitos apenas agendam oração. Quando a oração vira evento,
Deus deixa de ser necessidade. Dons enfraquecem, porque os dons fluem de intimidade, não de agenda. Quarta razão, cristianismo coletivo, sem experiência individual. Há multidões no templo, mas poucos no secreto, no sigilo, no confidencial com Deus. Muitos vivem da fé dos outros, não de uma experiência própria com Deus. É como alguém que frequenta o hospital todos os dias, mas nunca toma o remédio. Basílio de Cesareia dizia: a fé que não se torna vida torna-se condenação. Quinto, mistura com o mundo, sincretismo moderno. O mundo não entrou pela porta, entrou pelo coração. Valores do mundo foram batizados como normais: adultério, vaidade, orgulho, competição, briga, competição ministerial. Quando a igreja começa a imitar o mundo para atraí-lo, ela perde exatamente o que poderia salvá-lo: a diferença. Sexto, liderança mais política, aqui é uma lástima, do que espiritual. Brigas em convenções revelam que o governo da igreja deixou de ser espiritual, onde a disputa por poder, a ausência de cruz, de Deus e da eternidade. Quando o púlpito vira palco e o ministério vira carreira, o espírito se retira silenciosamente. Pode me crer que em inúmeras convenções ele não está lá. Sétimo, resfriamento do espírito, desprezo pelos dons. Os dons não deixaram de existir, foram abafados. O espírito não se manifesta onde não é honrado. Motivos: pecado não tratado, falta de santidade, falta de temor, de tremor. Os dons são como fogo, não apagam de uma vez, vão sendo sufocados pela falta de lenha. Oitavo e último, perda do temor de Deus. O maior problema não é o pecado, é a falta de tremor e temor diante de Deus. Quando o temor e o tremor se vão, tudo se torna permitido. Tertuliano dizia: o temor de Deus e o tremor são o guardião da alma. O grito de Deus para a igreja. Deus não está procurando igrejas cheias, Ele está procurando igrejas vivas. O problema nunca foi quantidade, sempre foi transformação. Uma lâmpada pode estar ligada à energia e ainda assim não iluminar, se o filamento estiver queimado. Assim a igreja, conectada à estrutura, mas desconectada da vida. Precisamos voltar à cruz, precisamos restaurar o secreto, precisamos recuperar o temor, precisamos buscar transformação, não aparência. Desse jeito, não haverá o arrebatamento para esse tipo de gente. Baruch Hashem, Deus te abençoe.